Bem-vindos a todos ao programa Finanças para Médicos. É o programa no qual eu falo sobre estratégias para investir melhor, hábitos que podem mudar a sua vida e saúde financeira, como também gastar de forma mais inteligente e chegar naquilo que eu chamo de tranquilidade financeira. Beleza? Meu nome é Fabrício Mateus, sou médico, investidor e educador financeiro, e hoje a gente está aqui para comentar sobre alguns pequenos hábitos que tornam qualquer médico um investidor melhor, uma investidora melhor. E dito tudo isso, é prudente saber que antes de você chegar nas coisas mais específicas, antes de a gente falar de renda fixa, do que a gente olha em cada ativo, renda variável, criptomoedas, antes nós temos que dar uma olhada na nossa vida, nos nossos hábitos e ver o que tem de certo e o que tem de errado na base. Aquelas coisas que rotineiramente a gente faz, aplica, faz certo ou faz errado, e aí traçar um rumo, e aí traçar algum direcionamento com o qual a gente pode de fato chegar naquilo que a gente chama de um bom médico investidor, uma boa médica investidora. Agora, falando em hábitos, um hábito que é muito importante, e eu vou citar aqui 6 no total, então no decorrer desse programa eu vou abordar 6 pequenos hábitos que você pode aplicar hoje mesmo, essa semana mesmo, já na sua vida para ter resultado o quanto antes. E o primeiro deles chama-se investir primeiro, né? Pagar-se primeiro. Como assim, Fabrício, investir primeiro? A maioria das pessoas tem o hábito contrário disso, que é basicamente você paga as contas, paga a conta de luz, água, aluguel, lazer, presente, isso e aquilo. Chega no fim do mês, não sobrou nada. Ou se sobrou, sobrou uma merrequinha. E ainda gasta-se essa merrequinha. E isso acaba prejudicando, porque um dos pontos cardeais do bom investidor são aportes constantes. Mês a mês você está ali aportando, está colocando dinheiro, crescendo o seu bolo. E se você não consegue pagar-se primeiro, investir primeiro, fazer com que esse dinheiro chegue de forma o quanto antes na sua carteira, no seu portfólio de investimentos, você vai estar postergando, que está anulando qualquer possibilidade de viver de renda passiva, de construir um patrimônio sólido. Entendeu? Então presta atenção, dá uma olhada na sua vida, no seu salário, nos seus hábitos. Quando você ganha o seu dinheiro, depois que você trabalhou um mês, seja lá como for, plantão, clínica, cirurgia, não sei. Cada um é cada um. E o nome disso é a fonte primária de renda. Você pega esse dinheiro e você tira uma parte para investir, para economizar, ou você gasta ele primeiro e depois se preocupa com algum possível investimento? Porque se você está se preocupando com a posteridade, com o depois, se vai ficar no verde, no azul ou no vermelho, não vai dar muito certo. Não vai dar muito certo. Por quê? Porque essas coisas têm que anteceder qualquer investimento. Tá? Do que adianta eu ter conhecimento, saber o que eu faço, vou estudar, vou procurar, se eu não tenho o hábito de poupar primeiro, de pagar-me primeiro. Se eu não tenho essa constância. Entende? Então, é muito comum você chegar para amigos, familiares e conversa em churrascos, em rodas, e as pessoas sempre reclamarem, porque não está sobrando grana no final do mês, porque isso, porque aquilo. E sabe uma coisa que é bem mágica? Eu falo mágico mesmo, que no momento no qual você passa a adquirir esse hábito, mesmo que simbolicamente, porque eu indico isso até para quem esteja endividado. Então você é um médico ou uma médica que está endividado, faça isso também, de forma simbólica. Todo mês ali, você vai olhar para aquele dinheiro, qual você ganhou. Fabrício, mas eu tenho dívida para pagar. Tira, sei lá, 10 reais, 5 reais e fala, esse é o dinheiro do meu investimento. Esse é o dinheiro que vai para minha carteira, para o meu portfólio de ativos. E aí você vai aumentando isso pouco a pouco. E aí você cria o hábito. Por quê? Porque o hábito precede qualquer ganho, precede qualquer renda passiva, qualquer carteira de investimento. Então, se você não consolida o hábito, você não tem como ter renda passiva. Se você não tem renda passiva, você não tem como construir patrimônio. Ponto. Porque você vai estar única e exclusivamente dependente do seu tempo e da sua mão de obra. E se você depende do seu tempo e da sua mão de obra para gerar renda, não tem como você se aposentar, não tem como você ter liberdade nem tranquilidade financeira. Então o buraco aqui, ele é muito mais embaixo, muito mesmo. Beleza? Tanto que isso daí é uma sabedoria bem antiga mesmo. Tem um livro que eu citei esses dias nos stories do Médico que Investe aqui, né? E que se chama O Homem Mais Rico da Babilônia. E uma das coisas que é citada no livro chama-se justamente essa, pagar-se primeiro, e ele até delimita ali 10%, tá? Como se fosse um dízimo que nós pegamos para colocar nos nossos investimentos.
Só que aqui, nós, bons médicos investidores, vamos passar de 10%, né, gente? Aqui a gente pretende pegar o máximo ali da renda, é óbvio, ganhar mais, porque quando você se qualifica como médico, quando você passa a gerar mais renda com o seu trabalho, que isso fique bem claro, quem paga você, quem paga suas contas é o seu trabalho, não os investimentos, aí sim você vai poupar uma quantia grande, um percentil grande, tá certo? Então vamos nos preocupar em qualificar, ganhar e aí poupar. E para quem não tem esse hábito de pagar esse primeiro, de arrancar ali uma parcela primeiro, fazer isso de forma simbólica, aos poucos. Aos poucos. Mas aos poucos aumentando, tá? Não adianta também, todo mês eu vou tirar R$10, R$100, R$10, R$100. Não, você tem que aumentar. Quando eu falo em poupar R$10, R$5, R$100, que seja, é para criar a simbologia e dar o gatilho do hábito. Entende? Porque a partir disso você vai consolidar o hábito para poupar quantias significativas e aí sim investir. Tá certo? Então, muito importante, investir primeiro, pagar-se primeiro, de preferência mês a mês, tá? Vamos falar sobre um outro pequeno hábito que vai tornar qualquer médico, qualquer médica, um excelente investidor. Porque antes de você se tornar um excelente investidor, antes de você ter segurança e rentabilidade na sua carteira, o que é rentabilidade? É conseguir exprimir o máximo daquele dinheiro que está investido. O máximo você consegue gerar de renda passiva. Mas antes disso, você tem que ser um bom gastador. Como assim um bom gastador? Um bom gastador é aquela pessoa que compra o essencial, aquela pessoa que não se endivida, aquela pessoa que ela gasta com o necessário. E quando eu falo necessário, eu incluo sim coisas supérfluas, eu incluo lazer, eu incluo as coisas que a gente gosta no dia a dia, tá? Mas quando nós não somos educados financeiramente, nós tendemos a transpassar esses limites. Tá, Fabrício, eu entendi. Eu tenho que me tornar um bom gastador antes de ser um bom investidor. Porque um bom gastador, ele também é um bom poupador, né? Como é que eu faço isso? Se você for pesquisar, a maioria dos educadores financeiros, no geral, tem um padrãozinho. Tem um padrãozinho que eu vou citar aqui para você, médico ou você, médica, que você pode utilizar para se tornar um bom gastador, que chama-se perguntar antes de comprar. Você vai se questionar antes de comprar qualquer coisa, tá? Não importa se é lazer, eletrônico, item, passagem, não sei. Qualquer coisa que você for comprar, mentalmente você faz ali algumas perguntas rapidinho e logo você vai ter a resposta se você segue adiante com aquela compra ou não. A primeira delas, eu tenho dinheiro? Eu posso pagar isso à vista? Mesmo que você vá parcelar, tá? Porque a parcela do cartão de crédito é uma ferramenta muito útil. Mesmo que você vai parcelar, é prudente que você tenha aquele dinheiro para pagar à vista. Porque senão não faz sentido, você vai estar gastando acima das suas possibilidades. Então, faz essa pergunta. Tenho dinheiro, tá guardado, posso pagar à vista. Se der alguma merda com o cartão, ou se der algum problema, eu tenho ali numa reserva guardadinho que não vai me gerar problemas? Ótimo, você tem o dinheiro, beleza, segue adiante. Se você não tem o dinheiro, se você não pode comprar, mesmo que você tenha limites no cartão de crédito, é prudente que você pare e repense essa compra, tá certo? Vamos para a próxima. Eu realmente preciso disso e tem que ser agora. Então, beleza, eu tenho dinheiro. Mas esse item, essa coisa que eu vou comprar, seja lá o que for, eu estou precisando de fato? E, e essa compra tem que ser nesse momento? Se sim, beleza. Tá? E às vezes a gente precisa de uma viagem. Tá? Mas não vamos nos enganar e achar que tudo é necessário. Porque aí você vai estar se fazendo de bobo. Você vai estar se fazendo de boba. Sabe aquele paciente que você atende e ele sempre arranja uma desculpinha? Sempre fala alguma coisinha. Ah, não, doutora, o diabetes subiu porque eu comi um doce ontem. Mas você vai ver, a vida dele tá desregrada. Ele não tá seguindo uma dieta, ele não tá com alimentação balanceada, mas ele pega aquele único momento, aquela única situação e usa como defesa, usa como desculpa. Então nós temos sim que nos precaver e tomar o cuidado para que a gente também não seja esse paciente, né? Financeiramente falando. Porque senão tudo é motivo, tudo é necessário, tudo a gente precisa. E é fácil a gente justificar emocionalmente, né? Quando a gente quer algo emocionalmente, você arruma um motivo racional para aquilo. Então, muito cuidado com isso.
Tá? Então, quando eu falo em responder essas perguntas, é para responder de forma sincera, senão nem se faça, nem se dê o trabalho. Se você não está disposto ou disposta a ser sincero consigo mesmo, consigo mesma, então não faz, não se questiona, continua com os seus hábitos e tá tudo bem. Só não vai virar um investidor, você não vai ter renda passiva, tá? Mas voltando, posso pagar à vista? Tenho dinheiro? Sim, beleza. Realmente preciso e tem que ser agora? Sim, beleza. Vamos para mais uma. Eu quero isso? Isso vai importar daqui uma semana, um mês, 6 meses? Porque às vezes a gente até fala, eu preciso ir, mas não quero. Ah, não quero. Ah, eu tô precisando de uma viagem, porque eu tô com tempo livre, tô de férias, mas eu não quero viajar. Então se você não quer, criatura, por que que você vai adiante? Tá certo? Então, quando você coloca respaldos por detrás das suas ações, detrás das suas atitudes, você se preserva e você poupa. E você passa a gastar de forma inteligente. E quem gasta de forma inteligente também provavelmente vai investir de forma inteligente. Beleza? Então, recapitulando. Hábito número 1 é investir primeiro, né? Pagar-se primeiro. Hábito número 2 é esse. Sempre questionar antes de comprar. Até rima, né? Questionar antes de comprar. Perguntar antes de comprar. E você faz essas perguntinhas e você decide se vai adiante ou não. E você vai perceber que na maioria das vezes seria algo impulsivo. E aí você para e fala: caramba, acabei de economizar uma nota aqui. E aí depois você vai agradecer o Fabrício. Beleza, galera? Ó, só para fazer uma chamada aqui, esses programas vão estar hospedados nas plataformas de podcast, Spotify, Apple Podcast, em todas essas outras que são distribuídos, beleza? E se você tiver alguma sugestão de tema para eu estar falando, para eu estar abordando num programa, numa edição do programa Finanças para Médicos, ou também se você tiver algum questionamento, pergunta sobre investimentos, é só me mandar uma mensagem em qualquer uma das 3 redes: YouTube, Facebook ou Instagram. Pesquisa lá Médico que Investe, Fabrício Mateus é o meu nome, e aí você vai encontrar, tá? E a gente troca uma ideia e eu vejo no que eu posso estar auxiliando você para se tornar um melhor médico investidor, uma melhor médica investidora, tá ok? Agora vamos lá, mais um hábito: planejamento. E quando eu falo planejamento, eu vou ser mais simplista aqui, tá bom? Eu vou falar de planejamento para presentes, viagens e feriados. Por quê? Porque são sazonalidades. São coisas que não são uma constante. Conta de água, de luz, aluguel, alimentação, mercado, essas coisas são constantes. Você tem uma previsibilidade ali. Em contrapartida, férias. Nem todo mundo tira férias sempre. Na verdade, acho que ninguém tira férias sempre. E aniversários, datas comemorativas, elas são esporádicas. Às vezes você tem ali o final de ano, Natal, você tem uma família grande, quer presentear as pessoas. Aí você tem aniversário de casamento, de namoro, aniversário do pai, da mãe, do filho, entende? Então, todas essas coisas, elas mexem com o nosso orçamento. E se você não tem uma previsão dessas sazonalidades, você tende a ser pego de surpresa, entendeu? E se você é pego de surpresa, você desvirtua um pouco o seu orçamento e, consequentemente, desvirtua um pouco os seus investimentos, porque você não se preparou para aquilo. Então, o que eu indico? Sabe o calendário? Você, quando vai estudar para passar em medicina, passar para uma residência médica, você não tem um calendário, geralmente um planejamento prévio? Faça isso com essas coisas, entende? Então, pega ali, no ano, no começo do ano. Ó, no começo do ano eu tenho anuidade do CRM, que é uma vez no ano, eu tenho seguro do carro, IPTU, IPVA. Pega os impostos ali, aquelas coisas que geralmente o pessoal, meu Deus, eu esqueci. Você não vai esquecer, tá? Por quê? Porque você está aprendendo com o médico que investe que você tem que ligar para sazonalidades. Você tem que se preparar para sazonalidades. E aí, você vai pontuando. Ah, aqui eu vou gastar tanto, aqui eu vou gastar tanto. Ah, no dia dos namorados eu tenho um teto de X reais para eu gastar entre presente e restaurante. Ah, aqui no final do mês, no mês de férias, eu pretendo fazer uma viagem, uma pequena viagem, e eu pretendo gastar tanto. E você vai colocando aquilo no seu orçamento, o que você faz? Ou você distribui de forma igualitária entre os meses, que facilita também bastante, ou você já pega e monta reservas. Reservas das quais você vai depositando um dinheiro e quando chegar o momento você vai gastar, porque aquele dinheiro vai ser específico para aquilo. Entende? E até chegar o momento aquele dinheiro vai te rendendo alguma coisinha.
sempre rendendo uma coisinha. É importante não deixar dinheiro parado, tá? Dinheiro na conta corrente, embaixo do colchão, porque ele tende a desvalorizar. E, Fabrício, mas o rendimento não é tanto. Mesmo que não seja tanto, é alguma coisa. E de alguma coisa em alguma coisa você vai gerando renda, tá bom? Então é muito importante esse planejamento com as coisas que são sazonais, tá bom? Porque se você consegue se planejar para a prova, consegue estudar, consegue planejar para a vida, tem que planejar financeiramente também, beleza? Agora mais um pequeno hábito que eu acho bastante importante e se você está assistindo ou ouvindo isso, você já está seguindo ele, tá? Então é só manter, que chama-se buscar conhecimento. É a busca constante por conhecimento, mas não é um conhecimento efêmero, um conhecimento que não vai ser útil, e sim algo que você vai aplicar na sua vida. Então, muito importante a gente estar permeado nas diversas áreas que nos dizem respeito. Lógico, medicina ali em primeiro lugar, vou estudar, a depender do meu trabalho, da minha especialidade, constante estudo. Se eu sou cirurgião, eu vou me atualizar sempre em cirurgia. Se eu sou cardiologista, estou vendo os últimos artigos, congressos de cardiologia. Cada qual na sua área. Eu sou médico generalista. Seja um excelente médico generalista. Veja as coisas do momento. Entende? Então, quando você se atualiza, quando você busca conhecimento, você sempre está a par de tudo. Você tem segurança. Entendeu? Então, não falo só em investimento. Falo primeiramente em medicina e depois as outras coisas. Investimento, uma das mais importantes. Porque a gente estuda tanto. Às vezes você faz curso pré-vestibular, você passa um tempão na faculdade, uma pós-graduação, uma residência médica, e você vai gerar uma renda ativa, que ela vai advir da sua mão de obra, do seu tempo. E aí, você busca tanto conhecimento especializado nisso e não consegue buscar um conhecimento especializado para fazer render os frutos do seu trabalho, tem alguma coisa de errada nessa equação, entendeu? Então, a busca constante por conhecimento, quando eu trago isso para a mesa, para o médico e para a médica, é no sentido de tudo no que diz respeito à boa vida. A uma vida em busca de tranquilidade financeira, em busca de qualidade de trabalho, tá bom? Então, o estudo de investimento, o estudo de educação financeira, ele está incluído nisso. Ele está incluído nisso. Então, se você é um médico e uma médica excelente naquilo no que tange a sua prática clínica, a prática cirúrgica, no seu dia a dia, na sua parte profissional, mas você tem desleixo com as suas finanças, há um desequilíbrio que ele vai ser cobrado mais na frente, entende? Então é por isso que essa busca de conhecimento ela tem que ter nas duas áreas, tá certo? E se você for pegar também em outras áreas, às vezes você tem filhos, então você tem que buscar um conhecimento de educação para filhos. Às vezes você está num relacionamento, você tem que buscar ser melhor dentro do seu relacionamento. Entende? Porque o ser humano ele não é estático. Nós somos o dinamismo em pessoa. Então, se você não está evoluindo, se você não está progredindo, parado você não está, você está piorando. Então, quando eu não busco melhorar a minha rentabilidade, quando eu não busco ter mais segurança com o meu dinheiro, com os meus investimentos, eu estou piorando financeiramente. Da mesma forma, se eu não aprimoro a minha saúde, se eu não me alimento bem dia após dia, não pratico atividade física, não procuro estabelecer um equilíbrio, eu estou piorando, eu estou deteriorando o meu organismo. E vocês sabem disso, tá? E por saberem disso, vocês têm essa responsabilidade, tá certo? Então, tem várias formas aí de buscar conhecimento falando em investimento. A gente pode ler livros, pode fazer cursos, pode buscar mentorias, tá? Em breve, inclusive, no mês que vem, vai ser lá para janeiro, vai ser aberta uma outra turma do Tratado do Médico que Investe, que é o curso online que eu ministro, exclusivo para médicos e médicas, de educação financeira. Eu tenho toda uma metodologia que torna o aprendizado muito mais fácil para o médico, porque eu trago analogias, eu trago metáforas, eu trago coisas da medicina. Então fica tudo muito mais intuitivo, beleza? Inclusive já temos sucesso aí com vários alunos que estão tendo um progresso espetacular na vida financeira, tá? Então fiquem atentos aí que em janeiro de 2022 vamos ter uma nova turma, tá certo? Então busca constante por conhecimento. Próximo, um pequeno hábito aí que vai fazer muita diferença na hora de você se tornar um bom médico investidor, uma boa médica investidora. Chama-se a busca por saúde física e mental. Como assim, Fabrício? Saúde física e mental? Porque, cara, não dá para excluir. São coisas que, sinceramente, não dá para deixar de fora. Eu não posso
fingir que eu tenho um organismo fisiológico, eu não posso fingir que eu tenho um equilíbrio mental, e isso não vai fazer parte do jogo, porque vai. Exemplo, se você não está bem mentalmente e você começa a agir muito por impulso, você começa a descontar muito, às vezes, o seu mau humor, o seu estresse em coisas da vida, você pode se tornar uma pessoa que faz compras impulsivas, que tem comportamentos impulsivos, que trata as pessoas mal. Entende? Da mesma forma física. Então, se você não está com o físico em dia, com a saúde em dia, não está dormindo bem, não pratica alguma atividade que te coloque em movimento, de repente você fica mais letárgico, disperso, você pode tomar decisões financeiras erradas. Para você assinar um contrato de financiamento, sei lá, de um carro, de um imóvel, é daqui para ali. E aí você pode até se arrepender depois. Até se arrepender. Meu Deus do céu, não devia ter feito esse financiamento, não devia ter pego esse empréstimo, feito essa dívida. Mas não adianta. Se você não está bem, você vai provavelmente fazer escolhas erradas, sabe? Então por isso que eu sempre trago à tona: cuidar da saúde, tanto mental quanto física, manter o máximo de equilíbrio possível. Eu sei que tem momentos da nossa vida os quais vão ter um pouco mais de estresse, um pouco mais de desequilíbrio, a depender de cada especialidade. Então, pô, eu não vou querer cobrar do médico que está na residência médica super puxada ali, que ele tenha seja o Buda, né? Porque não tem como ele ser o Buda. Mas, se ele pelo menos lembrar que ele tem que tirar um momento, que ele tem que se preocupar com isso, que é importante. Entende? E às vezes o médico que já está até mais bem estabelecido e está trabalhando, prestes a entrar num burnout, porque precisa do dinheiro. E sendo que se ele sentasse, meditasse, pensasse, cara, às vezes eu não preciso trabalhar tanto. Às vezes eu preciso de educação financeira para investir bem o dinheiro que eu já ganho. E aí, investindo bem o dinheiro que eu já ganho, eu passo a gerar uma renda passiva que vai me permitir um conforto mais para frente. Entende? Então, são todos esses cliques que você, profissional médico, profissional médica, tem que dar na sua cabeça para entender que ter uma carteira de investimentos que seja o máximo segura possível e com a maior rentabilidade possível são precedidos por hábitos, são precedidos por conhecimento, tá? Então, se você não busca esse conhecimento, se você não se atém ao seu corpo, à sua mente e aos hábitos, à constância, você não chega lá, tá? Então, para chegar lá, é requerido construir essa base. E essa base sólida ela é formada hábito a hábito, dia a dia, mês a mês. Ok? E evitar abrir exceções ao máximo. Porque quando a gente fica se permitindo abrir exceções, a gente se torna aquele paciente que eu comentei. Aquele paciente que ele sabe que ele tem diabetes, ele sabe que se ele talvez exagerar ali nos doces, na comida, vai ficar descontrolado, independente da medicação, mas ele continua fazendo aquilo. Porque ele não conseguiu construir o hábito, ele não conseguiu tornar consciente aquelas coisas e passa a ter essas escolhas que causam danos à saúde dele. Então, da mesma forma, muitas das nossas escolhas causam danos à nossa saúde financeira. E nem sempre, ó, presta bem atenção, nem sempre a gente precisa estar fazendo alguma coisa de errado. Às vezes você deixar de fazer aquilo que te faz bem, aquilo que te traz benefícios, já vai te causar um dano a posteriori, tá? E por último, essa eu acho bem bacana e bem prudente, que se chama renda extra é igual a investimento. Como assim, Fabrício? Explica isso melhor. Os médicos, em geral, são profissionais liberais. E é muito difícil você ter um médico que trabalha num único lugar, que tem um único vínculo empregatício. Alguns têm, e tudo bem. Mas a maioria tem um vínculo, dois vínculos, pega plantão, trabalha em unidade de saúde, trabalha em hospital, faz cirurgia, faz consultório clínico. E o que acontece? De todas essas rendas, de todas essas fontes de renda, vai ter uma que é a principal. Vai ter uma que ela é a maior e a mais previsível e a mais constante. Então, você se programe para viver dentro dessa renda. Por quê? Qual que é o macete aqui? Qual que é o racional por detrás dessa escolha? O racional está aqui no fato de que quando você tem mais de uma renda e você pega uma para se tornar a sua principal e dela
você paga as suas contas, paga o seu lazer e ainda você poupa, todo o resto, tudo que vier depois, torna-se investimento. Você entende isso? Eu sei que vai ter muita gente que já vai estar num modus operandi, numa forma de comportamento no qual ela não atingiu isso. No qual ela, Fabrício, putz grila, mas eu já tenho 3 empregos e eu gasto tudo. Tá, dá pra mudar. Mas vamos lá, supondo que eu tô pegando um médico aqui do zero. Você tem um emprego ali que te dá 10 mil por mês. Vamos por 10 mil por mês. E aí em plantão você faz mais 5. Sua fonte de renda ali mensal tende a ser 15. E às vezes você não dá plantão. Às vezes você fica só com os 10 meses, às vezes é 11, 12, 13, 14, 15. Mas oscila entre 10 e 15 mil. Supondo, tá? Tem gente que ganha muito mais que isso. E acho difícil ter gente que ganha muito menos que isso. Mas tem também. E o que acontece? Quando você pega uma dessas várias fontes e torna ela como a principal e única e trata ela como se fosse única, o resto é sobra. Mas é sobra num bom sentido. Porque você vai pegar esse resto e vai investir ele. Lembra quando eu falei lá no começo do programa, no começo da live, que você deve investir primeiro, pagar-se primeiro? É mais ou menos isso. Você vai pegar esse dinheiro advindo de plantões extras. Às vezes você precisa cobrir um colega. O colega vai, Fabrício, eu tô doente, eu vou viajar, preciso que você cubra um plantão, cubra alguma coisa aqui pra mim. E você vai lá e ganha um dinheiro. Cara, não sai gastando esse dinheiro. Porque é até engraçado. E geralmente a primeira escolha é gastar, né? As pessoas, elas são, no fundo, impulsivas mesmo. Tem aquela natureza de, fazer logo. Aquela questão da gratificação imediata, tá? Mas você, como é um bom médico investidor, uma boa médica investidora, que sabe controlar o seu dinheiro e sabe escolher os seus investimentos, você vai falar, epa! Eu lembro ali que o Fabrício comentou uma vez que veio um dinheirinho aqui, uma renda extra, eu não vou gastar no impulso. Eu vou pegar esse dinheiro e vou investir. Por quê? Porque o seu lazer e as suas contas já estão inclusos na sua fonte primária de renda, tá? No seu salário principal, na sua renda principal. E aí, cara, é louco, porque médico e médica tem uma magia para conseguir essas outras coisas, né? Esses outros vínculos, essas outras fontes. E a partir disso, você acelera muito, muito o crescimento da sua carteira de investimento. Tá certo? Você entende isso? Porque assim, eu sei que eu vir aqui falar, citar tópicos, falar as coisas, é legal, é bacana, é bonito. Mas só vai fazer sentido a partir do momento que você entender e falar, bom, realmente, isso faz algum sentido e eu posso aplicar isso na minha vida. Porque é isso que eu quero. Eu não quero chegar aqui e ficar falando de frente para a câmera, um monte de coisa que não vai te servir. Que você vai pegar e falar, legal, bonitinho, bacana, mas não vai ser aplicável na minha vida. E outra, você pode até não aplicar, mas você vai se lembrar. Tá bom? Você vai se lembrar. E inclusive eu vou recapitular aqui uma por uma. Só para não ter problema. Só para não ter problema. Beleza? Então, eu falei aqui sobre 6 coisas, gente. 6 coisas. São 6 pequenos hábitos que tornam o médico um investidor muito melhor. Muito melhor. Anos-luz melhor. E se você puder aplicar tudo isso o quanto antes, você vai ser um deles. Primeiro, investir primeiro, né? Pagar-se primeiro. Então, o médico que ele se paga primeiro, que ele investe primeiro, que ele separa ali um dinheirinho e já investe, independente da quantia, ele já está saindo na frente. Ok? Por quê? Porque ele não fica no azul, né? Ele não se torna um médico 0 a 0 e ele também não fica um endividado, um médico no vermelho. É um médico no verde, tá bom? É isso que a gente quer. Segundo, questionar antes de comprar. Porque grandes gargalos da nossa vida financeira estão nos nossos gastos excessivos, nos nossos gastos inespecíficos e desnecessários. Ok? Então, sempre questione, usando aquelas perguntinhas que eu falei no início do programa. Posso pagar à vista? Realmente preciso? Quero? Entendeu? Porque aí você toma uma decisão de forma embasada, sem se enganar. Ok? Sem se enganar. Terceiro, planejamento. Principalmente o planejamento sazonal. Como assim? Um ano ele é feito de diversas datas, diversos eventos. Então, tem aniversários, tá? Tem anuidades, tem impostos, tem viagens. E a maioria das pessoas tem uma constante nos ganhos. Então não dá para, às vezes,
dezembro que eu vou gastar muito. Beleza, até tem o 13º para algumas pessoas, alguns não. Mas não dá para jogar nas costas de uma falta de planejamento todas essas coisas, porque uma hora você vai ser pego de surpresa. Isso vai atrapalhar a montagem e a manutenção da sua carteira de investimentos, ok? Então esse planejamento é muito necessário. Quarto, a busca constante por conhecimento. Eu sei que bons médicos e boas médicas, excelentes médicos, excelentes médicas, já fazem isso de forma natural relativo à medicina. Certo? Então, se eu sou um médico que eu prezo o meu atendimento, que eu prezo o meu conhecimento, eu estou sempre a estudar. Só que, se eu não estudo investimentos, se eu não busco algum embasamento na parte de finanças, cara, é como se eu destratasse o meu dinheiro. É como se eu estivesse dando um atestado que eu não quero gerar renda passiva, que eu não quero enriquecer, certo? E não devemos ter problemas com essas palavras, tá? Com as palavras enriquecer, riqueza, milionário, milhão, seja lá o que for. A gente não tem que ficar, meu Deus do céu, esses termos. Não, não, não. Faz o seu serviço bem feito, trabalha. Quando você estiver servindo ali o seu paciente, foca naquilo. Mas fora, quando cair o seu dinheiro na conta, haja como um investidor. Haja como uma pessoa que vai olhar para aquilo e querer tirar o máximo daquilo. Extrair o máximo possível de renda. Construir o máximo de patrimônio. Por quê? Porque, cara, médico bem financeiramente atende melhor o seu paciente. E eu canso, às vezes, de... Aqui no online, nem tanto, porque geralmente no online são só as pessoas que estão dispostas a escutar e querem esse conhecimento que vão vir atrás. De vez em quando vem um perdido aí que você tem que falar, cara, você não é obrigado a estar aqui, né? Mas na vida real, falando no físico, vai ter médico que vai falar, eu não me importo com o dinheiro, porque o dinheiro isso, porque o dinheiro aquilo. E aí você olha e fala, tá bom, campeão, tá bom. Mas vai trabalhar endividado. Vai trabalhar sabendo que você tá com dificuldade para pagar as coisas, que você tem um puta de um financiamento gigantesco com 30 anos a pagar. Você não trabalha bem, você não performa bem. Agora quando você tá seguro das suas finanças, quando você sabe que mesmo dormindo alguma renda passiva está sendo gerada, você fica de repente em paz. E aí você consegue prestar um bom atendimento, um melhor atendimento, porque o que é bom dá para ficar melhor. Beleza? E do nada, de repente, pelo fato de você estar tranquilo financeiramente, para as pessoas que trabalham às vezes no particular, você passa a ter mais paciente, né? Passa a ter mais procedimento. E você, às vezes, você não liga uma coisa com a outra, mas está completamente entrelaçado. Entende? Então, quando você passa a entender isso, o jogo muda. Porque investir passa a tornar-se uma necessidade, uma obrigação, e não um mero penduricalho da vida. Tá certo? Então, muito importante essa busca por conhecimento, não só na medicina, mas também nas outras áreas, o que tangem ao sucesso e ao nosso desenvolvimento. Beleza? Quinto, saúde física e mental. Tá? Não vou nem me demorar muito aqui, porque você é médico, você é médica, você sabe que uma pessoa que não está bem mentalmente ou fisicamente, ela faz escolhas erradas, ela performa pior, ela atende pior, ela ganha menos dinheiro, apesar de trabalhar mais, proporcionalmente falando, tá certo? Então, buscar ter essa saúde, e aqui eu não estou me isentando dos momentos da vida do médico, porque eu sou médico, eu sei como é isso. Às vezes vai ter período de desequilíbrio, pô, na residência médica, uma prova, um pico ali de atendimento, de trabalho em excesso, mas essa não pode ser sua constante, tá? Essa não pode ser sua constante. Você não pode se acostumar com uma saúde ruim. Não aceite por muito tempo ficar no desequilíbrio, porque essa conta custa muito caro e custa muito mais caro que qualquer dinheiro. Cuidado para não perder por dinheiro aquilo que o dinheiro não pode comprar. Beleza? E por último, renda extra é igual a investimento. Só para fechar aqui todo esse programa de hoje, quando eu falo renda extra é igual a investimento, é no sentido de que, das várias fontes que você tem, usa uma como a principal. E dessa principal você faz ali os seus gastos com lazer, contas do dia a dia e tudo mais. E tudo que vier além disso, você, separa, põe um muro e investe. Ah, aquele plantão extra. Ah, aquela cobertura que eu dei pro colega e fui pago. Tudo isso daí, cuidado com os impulsos. Cuidado com a nossa cabecinha falando, caramba, Fabrício, essa grana não estava prevista. Vamos gastar tudo no shopping com compras inúteis. Tá? Cuidado com isso. Muito cuidado. Beleza? Então, galera, por hoje é isso. Muito obrigado aí por quem participou.
Esse programa vai estar no Spotify e nas outras plataformas de podcast, beleza? Vai ficar também aí no YouTube, para quem gosta de assistir acelerado, tranquilo? Se vocês tiverem alguma dúvida ou sugestão de temas, é só entrar em contato. Médico que Investe, Facebook, Instagram e YouTube, beleza? No mais, fiquem com saúde, fiquem com Deus e até a próxima.